Sobre as 10 classes gramaticais. E no vídeo de hoje, vamos tratar sobre a classe gramatical do verbo. O verbo é uma das classes gramaticais que nós também mais usamos, né, no dia a dia, em quase todas as nossas falas, né, orações e etc. Então, é bem importante, né, saber realmente utilizar a classe gramatical do verbo. O verbo é uma palavra que vai exprimir ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, desejo, ocorrência. Ele vai apresentar as seguintes flexões de número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. Nós vamos ver nos próximos slides. Por exemplo, e rola, e tomba, e se espedaça, e morre. Minhas mãos ainda estão molhadas. Para sempre fiquei pálido e triste. Essas palavras que estão em negrito, rola, tomba, espedaça, morre, estão e fiquei, elas são verbos, certo? Ali, no caso, rola, tomba e espedaça, exprime ação. Morre indica um fenômeno natural. Estão indica um estado e fiquei e exprime uma mudança de estado, certo? Vamos ver então a estrutura de um verbo. O verbo ele é formado por três elementos: o radical, a vogal temática e as desinências. O radical é a palavra invariável que contém o núcleo semântico e formal do verbo, podendo aparecer apenas acompanhado de um prefixo. Então, por exemplo, o verbo correr, qual que é o radical dele? É o cor, né? Que é o C-O-R-R. Por quê? Porque em todas as suas conjugações do verbo correr, vai aparecer o cor, né? Que é o radical. Por exemplo, eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, etc. Então, tá sempre ali o radical, cor, certo? Por isso que ele é o radical da palavra do verbo correr. Percorrer, discorrer, acorrer, enfim, tá vendo? Esses são, né, os radicais de cada verbo. E todo verbo tem um radical. A vogal temática, ela se agrega ao radical a fim de indicar a conjugação a que o verbo pertence. Então, olha, os verbos, eles podem possuir três conjugações. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Os verbos de primeira conjugação, eles vão ter a vogal temática A, os verbos de segunda conjugação, a vogal temática e os de terceira conjugação, a vogal temática I. Olha um exemplo ali, olha. De primeira conjugação, pular. De segunda, vender. E de terceira, partir. Uma observação é que o verbo pôr e seus derivados, repor, compor, sobrepor, propor e etc., pertencem à segunda conjugação, já que perderam a vogal temática E, que configurava na forma do português arcaico. Por exemplo, o pôr antes, né, o português arcaico, ele era o poer, era o verbo poer. Então, ele perdeu essa vogal E, mas ele continua sendo de segunda conjugação. Vamos ver então, vamos ver, né, continuar vendo a estrutura do verbo. O verbo é formado por três elementos: o radical, a vogal temática e as desinências, né? E a gente já viu o que é radical, o que é a vogal temática. Agora, as desinências. Elas são elementos que, junto com o radical, promovem as conjugações. Então, olha, eles podem ser, as desinências podem ser desinência modo temporal, que é quando indica modo e tempo, e a desinência número pessoal, que é quando indica as pessoas. Vamos ver um exemplo. Dissertávamos. O vá é a desinência de tempo, que indica que o tempo está no pretérito do modo indicativo. E o mos é a desinência de primeira pessoa do plural, então é uma desinência de pessoa. Outro exemplo, esclarecerei. O re, ele é uma desinência de tempo,
qual que é, né? É o que indica o tempo do futuro, do modo indicativo. E o I é uma desinência de primeira pessoa do singular. Outro exemplo, contribuamos. O A é uma desinência é uma desinência de modo, presente do modo subjuntivo, e o mos é uma desinência de primeira pessoa do plural. Tá vendo? A desinência mos, da palavra contribuamos, o mos, ele vai indicar a pessoa, a pessoa, que no caso ali é o plural, certo? Contribuamos, da ideia ali de plural, enfim, vai indicar a desinência de pessoa. E o a é a desinência de modo, né? Então, assim, o verbo, quando ele está conjugado, ele vai ter as suas desinências, que vão indicar modo temporal e o número pessoal. Vamos ver, então, mais aprofundado, né, assim, para entender melhor também, com exemplos e tudo mais, eu fiz esse quadro para que seja um pouco mais fácil de melhor entendimento. Quais são as flexões do verbo? Vamos lá. As flexões é número, pessoa, modo e tempo, certo? Então, aqui, olha, e quais são as suas finalidades e os seus exemplos? Vamos lá, a flexão de número. O verbo deve variar de acordo com o sujeito a que se refere. Ou seja, o verbo ele vai concordar com o sujeito, né? Então, ó, número. O gato dorme sob o sofá. Então, aqui o dorme, né, referente ao gato. Gato tá no singular, então dorme ali também tá no singular, certo? Se fosse os gatos, seriam dormem, certo? Para poder concordar com a quantidade de pessoa ali no caso, né? O número, o número concordar com a quantidade de pessoas. Se fosse os gatos, o verbo seria dormem, certo? Os gatos dormem sob o sofá. Agora a flexão de pessoa. A pessoa, ela vai indicar as três pessoas do discurso: emissor, receptor ou referente. Nós estudamos isso lá nos pronomes, certo? Então, aqui o exemplo: trabalho de sol a sol. Quem trabalho? Eu trabalho. Porque o trabalho, ele tá, né, conjugado referente à primeira pessoa do singular, eu. Vamos lá. Outra flexão do verbo é o modo, que pode ser modo indicativo, modo subjuntivo ou modo imperativo. O modo indicativo vai exprimir um fato certo, um fato concreto e positivo. Exemplo: os brasileiros gostam de futebol. O modo subjuntivo vai exprimir um fato hipotético ou optativo. Talvez eu viaje com você. E o modo imperativo exprime ordem, pedido e súplica. Façam silêncio. Então, ó, façam, eu estou ordenando uma coisa, né? Então, ele é do modo imperativo, que vai sempre exprimir uma ordem, um pedido. O modo subjuntivo, ele é hipotético ou optativo. Então, ó, talvez eu viaje com você. Não é uma certeza. Já o modo indicativo exprime um fato certo, concreto, positivo. Os brasileiros gostam de futebol. É uma afirmação. Agora, referente ao tempo, o verbo pode estar no tempo presente, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. São várias classificações aí, só que são apenas nomezinhos que parecem ser difíceis, mas na verdade, quando você realmente entende o que quer dizer cada palavra, né, fica um pouco mais fácil até de entender. Então, olha, o tempo presente vai indicar um fato que se processa no momento atual. Por exemplo, a violência cresce em todo o mundo. Cresce atualmente, certo? Indica o presente. O pretérito perfeito indica um fato totalmente concluído no passado. Pretérito significa passado. Então, ó, pretérito perfeito é um fato que realmente aconteceu e foi concluído no passado. Exemplo: em 1958, a seleção brasileira conquistou a Copa. Conquistou a Copa lá no passado e pronto, e acabou, conquistou, certo? Agora, pretérito mais que perfeito, ele vai indicar um fato do passado, certo? Porque é pretérito,
Já falei que pretérito significa passado. Mas concluído antes de outro também já passado. Então, ó, o povo sabia quem mandara armar aquela confusão. Então, olha, ele é concluído, mas antes de outro fato também que aconteceu no passado, ó, o povo sabia quem mandara armar aquela confusão. Já o pretérito imperfeito expressa um fato interrompido ou continuado no passado. Então, ó, pretérito imperfeito também é do passado, mas ele foi interrompido ou continuado no passado. Por exemplo, ele foi preso quando tentava pular o muro da mansão. Ele tentava pular. Não, então, assim, só que antes dele conseguir pular, ele foi preso. Então, ele não conseguiu terminar a ação, certo? Agora, o futuro do presente indica um fato vindouro em relação ao presente. Não se sabe quem vencerá as próximas eleições. Tá vendo que é algo futuro e que a gente não sabe, né, o que vai acontecer. Ó. Não se sabe quem vencerá as próximas eleições. Vencerá, vai acontecer. Não, mas não se sabe quem, né? Mas no caso é só a frase ali que dá esse ar de dúvida. Agora, o futuro do pretérito, ó, futuro do pretérito, futuro do passado. Então, ó, exprime um fato posterior a um acontecimento já passado. Vamos ver o exemplo. Se tivéssemos estudado mais, conseguiríamos aprovação. Tá vendo que o verbo conseguiríamos, ele tá no futuro, mas ele não aconteceu porque teve algo no passado, né, que impediu com que acontecesse? Olha, no caso aqui, o que aconteceu que impediu que acontecesse o fato de conseguiríamos, né? Se tivéssemos estudado mais. Então, este é o futuro do pretérito. No verbo, ainda, nós temos as formas nominais, que são 3: infinitivo, particípio e gerúndio. Essas são as formas que o verbo possui: infinitivo, particípio e gerúndio. O infinitivo, ele não tem voz temporal ou modal. Ele é pessoal quando tem sujeito e é impessoal quando, por sua vez, não tem sujeito. Exemplo do infinitivo pessoal: é importante estudar. É importante estudares. Tá vendo que não é explícito o sujeito. É importante estudar. Apenas é importante estudar, é um fato e ok. Mas eu consigo identificar, né? Eu consigo colocar, é importante eu estudar. É importante tu estudares, certo? Agora, quando ele é impessoal, você não consegue identificar qual é o sujeito. Então, por exemplo, estudar é importante. Estudar é importante e pronto. Não está identificando, né, o seu sujeito. Basicamente, os verbos no infinitivo, eles vão terminar com o R, né? No caso, por exemplo, estudar, vender, fazer, partir, certo? Ele é o verbo na sua forma base. O particípio, ele é empregado como indicador de ação finalizada, na formação de tempos compostos ou como adjetivo. Por exemplo, ele é um homem honrado. São pessoas honradas. Tá vendo que o particípio, ele é uma ação que já finalizou? Ele é honrado. Outro exemplo: feito o trabalho, vamos descansar. Feito o trabalho, ou seja, uma ação que já foi finalizada. Feito o trabalho, vamos descansar. Ela já tinha falado sobre esse tema. Falado sobre esse tema. Também uma ação finalizada. Na maioria das vezes, o verbo no particípio vai vir com ADO, certo? Igual ali, honrado e falado. Mas também pode vir como de outras formas, por exemplo, como feito. Ainda, né, sobre as formas nominais do verbo, existe o gerúndio. O gerúndio ele é empregado para indicar uma ação em desenvolvimento, uma ação que ainda está acontecendo naquele momento, inclusive. Por exemplo, se eu estivesse comendo aqui, eu ia falar, estou comendo. Comendo é a ação que eu estou fazendo naquele momento e é naquele momento mesmo, ou seja, para indicar uma ação em desenvolvimento. Encontrei João correndo. Cantando, terminaremos depressa, tá vendo? É uma ação em desenvolvimento.
Vamos então falar sobre as classificações do verbo. O verbo, ele pode ser regular, irregular, defectivo e abundante. É a classificação dos verbos. Os verbos regulares não têm o seu radical alterado quando você vai conjugar os verbos, o verbo. Por exemplo, o verbo falar. Lembra que a gente falou sobre o radical, que é como que forma, né, um verbo? Ele tem radical, vogal temática e desinências. O verbo irregular é quando não há uma mudança de radical quando eu estou conjugando o verbo. Por exemplo, o verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Tá vendo que o radical fal, né, F-A-L, ele sempre vai ser o mesmo em todas as conjugações. O mesmo acontece com os verbos torcer, partir, entre vários verbos. Já os verbos irregulares, eles vão ter o radical alterado conforme for fazer a sua conjugação. Por exemplo, o verbo medir, eu vou conjugar eu meço, tu medes, ele mede. Nós medimos, vós medis, eles medem. Tá vendo que eu meço tá totalmente diferente com o radical, que é mede? Eu meço, tá vendo? Mudou completamente. Por isso ele é um verbo irregular. Quando as alterações são profundas, são chamados de verbos anômalos. Alterações profundas. Quais alterações profundas são essas? Quando na conjugação há muita diferença em várias pessoas ali, e tempos e modos, há muita diferença no radical. É o caso dos verbos ser e vir. Por exemplo, eu falo eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Tá vendo que há uma diferença? Ele é. O não tem nada a ver com ser, assim, vamos colocar referente ao radical e etc. Então, por isso, o verbo ser é considerado, né, um verbo anômalo. A mesma acontece com o verbo vir. A classificação dos verbos, né? Ainda sobre as classificações dos verbos, há os verbos defectivos, que são aqueles que não são conjugados em todas as pessoas e tempos, tempos e modos. Eles podem ser impessoais, unipessoais e pessoais. Os impessoais são os verbos que indicam especialmente fenômenos da natureza, não tem sujeito, e são conjugados na terceira pessoa do singular. Exemplo: chover, trovejar, ventar. Eles não são pessoais, então não tem como eu conjugar, tipo, eu chovo. Desde que eu posso usar, né, muito em poema e tal, mas na forma metaforicamente falando, né, figurativamente falando, mas não exatamente ali como eu chovo, no quesito chover e tudo mais, não tem como. Mesma coisa, né, com verbos que expressam fenômenos da natureza. Basicamente, os verbos defectivos, eles não vão possuir uma classificação, uma forma, né? Ali nas classificações de verbo em tempo, modo e etc., ele não vai possuir uma palavra que defina ele. Os impessoais são para verbos que expressam fenômenos da natureza. Os unipessoais são os que indicam vozes dos animais e são conjugados na terceira pessoa do singular ou do plural. Exemplo: ladrar, miar, surtir, latir, certo? E os pessoais, quando os verbos não têm sujeito, quando os verbos têm sujeito, mas não são conjugados em todas as pessoas. Por exemplo, no verbo banir, não existe o presente do indicativo na primeira pessoa do singular, no caso eu, né? Não existe eu bano, por exemplo. Essa forma está errada. Então, por não existir o presente do indicativo na primeira pessoa do singular, o eu, né? Então, ele é um verbo defectivo, porque não existe, né? Eles não são conjugados em todas as pessoas. O mesmo acontece com o verbo falir e reaver. Ainda, né, sobre as classificações do verbo, existem os verbos abundantes, que ao contrário dos verbos defectivos, que não possuem uma conjugação em todas as pessoas, tempos e modos, os verbos abundantes é quando eles aceitam duas ou mais formas. E eles mais comumente acontecem, né, na forma modal, no particípio. Por exemplo, existe aceitado e aceito. As duas formas estão corretas. Inserido e incerto. Segurado. Também, referente aos verbos, a locução verbal, que é o quê? É a combinação de um verbo auxiliar com um infinitivo
particípio ou gerúndio de outro verbo chamado principal. Então, ó, locução verbal são dois verbos. Quais são esses verbos? É um verbo auxiliar, que vai estar no infinitivo obrigatoriamente, e outro verbo que ele vai estar no particípio ou gerúndio, que é o verbo principal. Ele é chamado como verbo principal. Então, é um verbo auxiliar mais um verbo principal no particípio ou no infinitivo. Por exemplo, vou auxiliar é uma locução verbal, porque temos dois verbos. Um é o verbo auxiliar ir, certo? E o outro é o particípio no infinitivo, auxiliar. Então, ó, vou auxiliar. Sou amado. O verbo auxiliar é o ser, mais um principal no particípio, que é o amado. Temos também os verbos pronominais, que são os verbos que vêm sempre acompanhado de um pronome oblíquo. Eles sempre vão estar acompanhados de um pronome oblíquo. Me, te, se, nos, vos e se. Da pessoa, do sujeito. Por exemplo, vamos entender isso. Queixar-se, zangar-se, arrepender-se, enganar-se, mudar-se, pentear-se. Esses verbos sempre têm que estar acompanhados de um pronome oblíquo. Ainda sobre o verbo, nós podemos falar também sobre as vozes do verbo, que são ativa, passiva, reflexiva ou reflexiva recíproca. Ela é ativa quando o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação expressa pelo verbo. Então, ó, exemplo: a multidão aplaudia os jogadores. A multidão é o sujeito agente, por quê? Porque ele está praticando a ação. Ó, quem aplaudia os jogadores? A multidão. Então, essa é a voz ativa do verbo. É a mais comumente usada no dia a dia, enfim. A passiva ocorre quando o sujeito ele não é agente, ele é paciente, ou seja, ele vai receber a ação expressa pelo verbo. Ele não vai praticar a ação, ele vai receber a ação. Por exemplo, os jogadores eram aplaudidos pela multidão. Então, ó, os jogadores eram aplaudidos pela multidão. Os jogadores é o sujeito paciente, porque ele está recebendo a ação de ser aplaudido, certo? Ainda temos as vozes reflexivas, que quando o sujeito pratica e recebe a ação verbal simultaneamente, ao mesmo tempo. Nesse caso, o verbo é sempre acompanhado de um pronome oblíquo, da mesma pessoa do sujeito a que ele se refere. Por exemplo, o jardineiro, sujeito agente e paciente, porque ele pratica e recebe ação. Vamos lá. O jardineiro feriu-se com a enxada, ou seja, feriu a si mesmo. Então, ao mesmo tempo que ele está recebendo a ação de se ferir, né? Ele está praticando a ação de se ferir. Ainda temos a reflexiva recíproca, que ocorre quando a ação é mútua entre os elementos do sujeito. Nesse caso, o pronome oblíquo equivale a um ou outro, a um. Neste caso, o pronome oblíquo equivale a um ao outro, uns aos outros. Por exemplo, os boxeadores, sujeito agente e paciente, encaravam-se friamente, ou seja, encaravam um ao outro. Tá vendo aqui, ó? Os boxeadores encaravam-se. Então, olha, a ação é mútua entre os elementos do sujeito. Então é isso. Nas próximas aulas nós vamos vamos falar sobre as classes invariáveis, que são o advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Terminamos hoje aqui todas as classes que são variáveis.